Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer essa aula é uma aula bastante importante. Por quê? Porque nós vamos fazer o fechamento do tempo padrão. É onde nós avaliamos todos os aspectos aí relativos, né, como se fecha um tempo padrão, e todos eles são muito importantes, né? Como você vai ver, é uma questão relativamente complexa, mas dá para fazer tranquilamente. Mas é um momento importante do processo. Por quê? Porque no fechamento do tempo padrão, você está verificando se a sua operação, né, ou operações estão estáveis, se as suas amostras estão validadas. Você dividiu e padronizou uma série de elementos, você verificou se o grupo de amostras está validado, né? Ou seja, é o fechamento mesmo de uma série de questões para você validar o tempo padrão, tá? Então nós vamos varrer, né, todos esses aspectos, vamos analisar todos esses aspectos aí e vamos verificar se esse tempo é adequado para ser cadastrado no sistema, né, no SAP, ou mesmo se não for para ser cadastrado no sistema, para você fazer levantamento, né, de planejamento e controle da produção, para você mandar os tempos para avaliação de custos, né, de todas essas operações, tá? Todo o processo, né? Porque aqui nós vamos fechar só uma operação, né, pessoal? Normalmente um processo não tem só uma operação, né? Tem 3, 4, 5, 10, 12 operações, né? Então, para cada operação você tem que fazer todo esse processo, né? O processo de validação do tempo padrão, né? Então, como você vai ver, nós vamos fazer a validação de uma operação. Mas se você tiver 5 ou 6, você tem que multiplicar tudo isso que nós estamos fazendo por 5 ou 6. Se tiver 10, multiplicar por 10. Tá bom? Então nós vamos ver com calma aí, ponto a ponto, que é para você conseguir entender exatamente como é que funciona o tempo padrão. O tempo padrão é uma medida de engenharia de produção, ou seja, é uma medida que o engenheiro de produção, a engenheira de produção tem que dominar, né? Faz parte das nossas habilidades, e tem que conhecer todos os aspectos aí do fechamento do tempo padrão. Tá bom, pessoal? Vamos começar com calma, vamos, né, progredindo aí. Vocês já viram, né? Nesse momento nós já vimos uma série de questões, né? Nós já vimos o que é tempo de ciclo, nós já vimos o que é tempo acíclico, nós já vimos o que são permissões, nós já vimos como dividir os tempos acíclicos pelos frequenciais, né? Então aqui é uma espécie de um resumo, onde você consegue visualizar globalmente como é que é o fechamento do tempo padrão em uma operação, tá bom? Eu utilizei aqui um exemplo, né, de um processo. Eu vou explicar basicamente como é que funciona esse processo, que é para você começar a se situar e entender como é que foi feito o fechamento desta operação, tá bom? Bom, pessoal, aqui esse é um processo real, tá? É um processo cronoanalisado real, é um estudo de caso aplicado. Então esse tempo padrão foi cadastrado no sistema, tá? Então eu queria apresentar para vocês um caso real mesmo, para vocês entenderem como é que funciona isso, inclusive dentro das fábricas, né? Como é que se faz dentro das fábricas. Poderia ser dentro de um banco, pessoal? Poderia. Poderia ser dentro de uma agência de correio? Poderia, não tem problema nenhum. A aplicação de tempos e métodos, ela é universal. Agora, cabe a você convencer o pessoal, né, que realmente é útil esse tipo de estudo dentro de uma corporação. Agora, mesmo que você não aplique, o engenheiro de produção, a engenheira de produção, tem que conhecer todos os aspectos do tempo padrão. Por quê? Porque isso é engenharia, pessoal. O nome disso é engenharia, né? Engenharia de processo, né? E quanto mais você sabe sobre isso, mais você tem condições de entender sobre produtividade, mais você tem condições de entender como fazer uma melhoria contínua, mais você tem condições de implementar um Lean Six Sigma. Sem esse conhecimento aqui, dificilmente você consegue progredir dentro de uma área de melhoria contínua, dentro de uma área de engenharia, tá? Dificilmente, pessoal. Esse é um estudo, é um conhecimento básico que muita gente não tem, mas que é fundamental, tá bom? Então agora nós vamos começar a fechar aqui o tempo padrão dessa operação aqui, tá? Depois ainda tem outros estudos ainda para frente, também complexos, né? O balanceamento de linhas, mas que precisam dessa base aqui, que é o fechamento do tempo padrão, tá bom?
Muito bem, pessoal. Esse processo aqui é um processo de montagem, né? Uma pergunta que os alunos podem se perguntar, professor, mas então o estudo de tempo padrão só vale para estudos de montagem dentro de uma fábrica? Não, absolutamente, claro que não. O estudo de tempos e métodos ele pode ser feito em qualquer processo, tá? Em um processo de onde você tem líquidos, né? Onde você despeja líquidos dentro de frascos, um processo onde você tem máquinas automáticas embalando comprimidos. Você pode fazer em um processo onde você tem robôs atuando, soldando peças. Você pode fazer esse estudo de tempo padrão em processos bancários, por que não dizer, né? Qualquer tipo de processo, tá, pessoal? Nós estudamos aqui os exemplos simples, né, de montagem, que tem efeito didático mais rápido, mas o estudo de tempos em si ele é aplicável a qualquer área, tá bom? Só para deixar bem pontuado essa questão aí, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Então, essa operação tem 4 elementos, né? A, B, C, D, né? Então, vamos só voltar aqui, ó. Nós temos os elementos A, B, C e D, né? Aqui eles já estão medidos, tá? Eu vou explicar para vocês aqui esse processo, né, basicamente. Então, o elemento A da operação, né, dessa operação aqui, pegar 2 corpos simultaneamente, inspecionar rebarbas, pigmentação fora do padrão. Então ele pega lá, né, 2 corpos, pessoal, essa informação é fundamental. Você está pegando 2 corpos de uma só vez, né? A gente vai olhar aqui para o layout. Quando o operador aqui pega 2 corpos, ele está pegando esses corpos aqui, um com a mão direita e outro com a mão esquerda, simultaneamente, né, pessoal? Ou seja, eu estou economizando tempo, né? Essa é uma observação muito importante, porque um posto de trabalho bem montado por um engenheiro ou uma engenheira de produção habilitado leva isso em conta, né? Por quê? Existem algumas leis de movimentos que pedem para que você trabalhe sempre os movimentos simultaneamente, né? As 2 mãos tentando fazer movimentos simultâneos, tá? Então essa é uma lei bem bacana aí para você absorver. Então eu tento mostrar aqui basicamente para você já entender também. Existem sim algumas leis, né, de micromovimentos, né? Movimentos ali na bancada, ali, movimentos... Às vezes não serve para uma medição de um processo que não tem essas movimentações de braço e tal. Às vezes não serve, né? Essas leis não servem para esse tipo de operação. Mas quando o posto é um posto de montagem e os componentes estão muito perto, você obrigatoriamente tem que saber como é que funcionam essas leis, né? São leis básicas, né? Pegar simultâneo, não fazer cruzamento de braço, porque isso dá problema de ergonomia. Nós vamos ter uma aula de ergonomia ali na frente, nós vamos falar como é que funciona isso, né? A ergonomia de um posto também, tá? Existem estudos pontuais de postos de trabalho, leis, né, que envolvem esses postos de trabalho que precisam ser estudadas pelo engenheiro, pela engenheira de produção. Essa é uma habilidade específica de vocês, pessoal. Então vocês realmente têm que correr atrás um pouquinho aí a respeito, se aprofundar um pouco mais nesses... Lembram dos Terbligs ali, quando nós falamos lá, né, do Gibret, né, na aula de Teoria Geral da Administração? Então, foi ele que iniciou também esses estudos aí, que existem até hoje, tá, pessoal? Dentro de fábricas muito bem estruturadas, essas leis são aplicadas, tá? E ainda se é ensinado em cursos de cronoanálise aí, por aí, profundamente, tá bom? Bom, mas então vamos falar, voltando aqui ao nosso processo, tá? Então pego 2 corpos simultaneamente, inspecionar rebarbas, pigmentação fora do padrão, né, pessoal? Isso aqui a gente faz uma verificação visual, né? Locar as peças nas cavidades dos dispositivos. O que é cavidade do dispositivo, né, pessoal? Onde você coloca o corpo da peça ali, aloca direitinho, né, a peça na cavidade do dispositivo. É como se fosse um bercinho, né, que recebe o corpo, né? Esse corpo aqui que nós estamos falando, tá? Locar as peças na cavidade do dispositivo e posicionar simultaneamente 2 parafusos 102C. Vocês vejam que aqui eu fiz questão de especificar, né, o parafuso 102C, porque esse é o ideal, né, pessoal? Você ir dizendo exatamente qual componente que está sendo montado ali na operação.
o engenheiro ou a engenheira de produção ali, nós trabalhamos, né, pessoal, o engenheiro, engenheira de produção, nós trabalhamos muito com detalhes, tá? E o detalhe, que para muita gente é um detalhe, para o engenheiro, engenheira de produção, não é um detalhe, é fundamental. Então, quando você passa essa informação para um operador, essa informação tem que ser precisa, tá? Então, nós, engenheiros, engenheiras de processo, tecnólogos, tecnólogas de processo, técnicos, técnicas de processo, nós temos que trabalhar com essa informação. Aí, qual a informação? Informações detalhadas, né, pessoal? Por quê? Porque nós estamos padronizando o processo, tá bom? Qualquer erro de interpretação ali pode dar variabilidade ali, tirar a estabilidade ali da sua operação e você já começa a não conseguir validar os seus tempos padrão, tá bom? Se, por exemplo, o operador tem dúvida qual parafuso que é, pronto, lá se foi, você não consegue estabilizar o tempo de avaliação da amostra, tá bom? Então, esse é o elemento A, você fez aquilo tudo ali. O elemento B, posicionar simultaneamente dois parafusos 102B, mais uma vez os detalhes aqui, né? Empurrar gaveta, acionar bimanual. O que é um bimanual, né, pessoal? Aqui trata-se de um dispositivo que vai fazer um parafusamento automático. Ali, quando você aperta o bimanual, descem as parafusadeiras e executa esse parafusamento. É um parafusamento, né, mesmo, né, pessoal? Tem uma parafusadeira elétrica ou eletrônica ali, ela entra, posiciona a ponta para fazer o parafuso, né, com uma chave de fenda ou uma chave estrela ali, executa o parafusamento, ou seja, faz o giro, faz o parafusamento e recolhe a parafusadeira para cima. É um dispositivo, né, pessoal? Esse dispositivo é relativamente simples e bastante usado nas fábricas, tá? Montar dois subconjuntos tampas mais corpo. Esse subconjunto tampa mais corpo vai se chamar subconjunto 102, tá? É mais uma informação que a gente está dando ali para o operador, né? Por quê? Porque provavelmente esse subconjunto também é cadastrado no sistema, tá? Para dizer, olha, já temos disponíveis, né? Tantos subconjuntos 102, né? Tá bom? Só uma informação só adicional, não se apegue muito a isso, mas é só para você ver como, à medida que nós vamos padronizando o processo, realmente nós temos que ter detalhes a respeito desse processo, tá bom? Posicionar duas etiquetas e duas etiquetas de código de barras, né, no conjunto, tá? Montar duas caixas, né, duas caixas 202B, posicionar duas etiquetas, códigos de defesa do consumidor e posicionar caixas na área de embalagem, tá? E aqui nós fechamos, né, essa operação aqui, tá? Então eu estou explicando o processo aqui para vocês, para a gente daqui a pouco ali vai fazer as verificações dos tempos mesmo. Esse é um layout básico, né, pessoal? O operador está aqui, tá? Então ele faz a montagem aqui nessa área, né? Coloca aqui os corpos nas cavidades dos dispositivos, depois aciona o bimanual vai descer, vai fazer a montagem do subconjunto, tá? Ele junta com outro subconjunto e faz aqui, ó, monta a caixa, né? A caixa de papelão vai ter né, vai montar essas peças dentro da caixa das caixas de papelão, tá bom? Então, e aqui tem os tempos. Daqui a pouco nós vamos voltar para esse mesmo slide aqui, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse slide, tá bom? Só para vocês verem aqui o slide completo, tá? Mas vamos lá agora para os cálculos. Muito bem, pessoal. Quero mostrar de uma maneira global aqui, né? Você vê que aqui agora nós temos todos os tempos, né, dessa operação, tá? Nós temos aqui todos os tempos dos elementos, tá? Então, por que foram coletadas, né, pessoal, essas amostras? Porque nós precisamos aqui, pessoal, essa frase aqui é muito importante. Essa frase aqui é muito importante. Estudo com nível de confiança estatístico 95% e relativo de 5%. Pessoal, isso aqui é colocado, vamos dizer, gratuitamente na planilha? Não, não é colocado gratuitamente, tá? O que nós estamos buscando aqui com essa informação, pessoal? Aqui busca-se a estabilidade do processo, tá? Mas estabilidade em que sentido, pessoal? Nós temos que buscar a estabilidade do processo, por quê? Porque uma operação, quando ela é montada, quando ela é padronizada, você precisa ter certeza que aquilo é previsível, né? Que aquilo é confiável. Essas palavras,
previsibilidade e confiabilidade, tá? No estudo de padrão são as palavras mais importantes. Então, se você não tem previsibilidade no seu tempo padrão e não tem confiabilidade, nem fecha o seu tempo padrão. Não feche. Porque os prejuízos são maiores do que o benefício, tá? Quando você fornece um tempo padrão, você tem que ter previsibilidade na produção horária, né? Quanto se produz por hora, e confiabilidade. Quem forneceu o tempo padrão tem que ter feito um estudo. E tem que ser baseado em quê, pessoal? Na estatística. Por isso que nós colocamos isso aqui, ó. Estudo com nível de confiança estatística de 95% e erro relativo de 5%. Eu tenho certeza que vocês já viram isso em aulas de estatística, tá? E aqui a aplicação dela é na prática, é no mundo real. É uma aplicação já de estatística, tá? A engenharia de produção, de processos de produção, ela usa muito intensivamente estatística. Se você for um bom engenheiro de processos ou engenheira de processos, provavelmente você seja também bastante bom em estatística. É possível que um bom engenheiro de processo ou engenheira de processo seja bom em engenharia de processo sem saber estatística? É possível, mas bem pouco provável, tá? Porque para se conhecer engenharia de processo precisa entender bastante de estatística, tá bom? Isso é uma dica aqui que o professor Marcelino está dando para vocês se aprofundarem em estatística, tá? Quando você se aprofunda ali em Lean Six Sigma ali, você tem uma estatística ali muito aplicada, tá, pessoal? Exatamente como essa, você já vê estatística no mundo real e aí você fica mais apaixonado ainda por estatística, tá? A aplicação da estatística no seu mundo real, no mundo de aplicação mesmo, no mundo fabril, tá bom, pessoal? É bom, eu gostaria de deixar isso aí guardado com vocês, tá? Porque realmente é muito importante estatística. E essa informação tá aqui, pessoal, justamente para lembrar sempre vocês. Puxa vida, tem uma estatística atrás dessa brincadeira de validação de tempo padrão. Sim, tem toda uma estatística, tá bom, pessoal? Mas vamos lá, né, pessoal? Quer dizer, no elemento A, então, foram extraídas as amostras, né? Nós fomos lá, fizemos a cronoanálise, né? E tiramos as amostras. Você verifica, pessoal, que no meu programa, no meu procedimento, o procedimento do professor Marcelino aqui, estatisticamente eu já estou excluindo algumas amostras. Ó, o programa excluiu algumas amostras aqui. Pessoal, por quê? Por que será isso? Por que o professor resolveu excluir essas amostras? Porque, em alguns casos, o que acontece, pessoal? Algumas variações são consideradas ruídos estatísticos, tá? E eles desfavorecem a estabilização do processo. Então você pode perguntar, mas então você está manipulando o tempo padrão? Não. Eu estou tirando as amostras que eu tiraria manualmente se eu quisesse. Eu poderia tirar manualmente essas amostras. Eu estou influenciando o processo? Não estou influenciando também. Por quê? Porque eu estou aumentando o número de amostras e eu vou ter que coletar esse número de amostras. Se o programa está excluindo essas amostras aqui, ele vai também pedir mais amostras aqui para que eu faça a validação adequadamente, da forma correta, né? Poxa vida, então o programa está levando tudo isso em conta e quando ele gerar, né, o número de amostras correto aqui e disser que está ok, é porque realmente está ok. Sim, o programa funciona assim, tá bom, pessoal? E eu estou dizendo também, não é só o meu programa não, também, tá, pessoal? Eu queria deixar bem claro, né, que essa é uma planilha didática, uma planilha para ensino, né, não é uma... Existem estudos de tempos por aí, né, com outros programas também, que trabalham mais ou menos nessa forma também, tá bom? E você não é obrigado a utilizar essa planilha quando você for fazer uma cronoanálise. Mas essa planilha tem todos os elementos que você precisa saber, com certeza, tá bom? Então é importante você conhecer todos esses elementos aqui para quando você for usar uma outra planilha, você entender como é que funciona basicamente essa outra planilha também, tá bom? Então essa validação é uma validação importante. Ela ocorre aqui, ela faz algumas exclusões sim, quando foge muito da média, né? Eu faço a exclusão e isso me gera... O que isso me traz de benefício? Traz o benefício de eu calcular o número de amostras adequadamente. E ele me gera, quando ele gera um ok aqui, é porque realmente a quantidade de amostras está adequada. Tá bom? Muito bem, pessoal.
Então, esse é o elemento A, né? Depois daí nós temos o elemento B, o elemento C e o elemento D. Nós temos dentro de uma operação 3 elementos, né, pessoal? É aquilo que a gente sempre fala, né? Não pode confundir, né, pessoal, elementos com operação. Os elementos são unidades da operação. Você confundiu isso? Pronto, acabou. Não tem mais o que conversar, tá bom? Então aqui, como você pode ver, nós temos 4 elementos, né? E eles estão devidamente dimensionados, né, pessoal? Ou seja, foram cronoanalisados, ok? Tá? Esse sistema aqui é o sistema sexagesimal, né? Nós falamos em outras aulas, tá? E os tempos estão todos certinhos aqui. Vamos para essa área aqui agora. Pessoal, vocês viram que aqui tem tempo homem, mas existe também tempo máquina. Aqui, ó, tem essa minha observação ali, ó. Para tempo homem, digitar homem. Para tempo máquina, digitar máquina. O que seriam tempos máquina, pessoal? Bom, tempo máquina, pessoal, dentro de uma cronoanálise, significa tempo automático, tá? Ou semiautomático, tá? O que é um tempo automático, pessoal? Tempo automático é que não tem influência do ser humano, tá? Então, por exemplo, imagine que depois ainda nessa operação aqui, eu tivesse uma operação que fosse fazer uma espécie de um teste nessa peça, fazer um teste ali para ver se ela está funcionando eletricamente. Esse teste levasse aproximadamente 20 segundos, tá? Seria mais um elemento dessa operação, tá? E esse tempo, como o homem não está tendo influência nele, nós chamaríamos ele de tempo automático, tá? E aí você tem que colocar tempo máquina, né? Então você colocaria ele aqui, em vez de colocar como homem, você veria aqui, ó, e você colocaria Mach, né? Tempo Mach. Vamos fazer um teste aqui, por exemplo, tá? Você viu que aqui mudou, né? E isso influencia no tempo padrão? Sim, influencia no tempo padrão. Vamos ver? Olha lá, ó. Nasceu aqui um tempo máquina. Olha só, pessoal. Nasceu aqui um tempo máquina no cálculo do meu tempo padrão. Isso influencia no tempo padrão? Sim, influencia. Se você der uma olhada aqui, você vê que esse tempo padrão, esse tempo máquina, ele pode ser um tempo encoberto, ou seja, ele não influencia no seu tempo total de ciclo, né? Ou não, ele é um tempo sequencial necessário e ele influencia no tempo padrão. Quero dizer o seguinte, que se esse tempo máquina, esse tempo automático, enquanto você está fazendo os outros elementos aqui, a máquina está testando, né? E você está produzindo mais, isso significa que eu vou conseguir uma produção mais alta. Ou seja, eu estou aproveitando o tempo máquina para fazer minha produção de tempo homem, ok? Então isso vai ajudar, né, na sua produção horária. Mas se você vai fazer um teste e você precisa ficar olhando lá o que está acontecendo, né, o operador, né, o colaborador precisa ficar olhando o que está acontecendo no teste, não dá para ele trabalhar, não dá para ele produzir mais. Então ele tem que aguardar esse teste. Ou seja, esse não é um tempo encoberto, né? Então, ele é praticamente um tempo homem, ok? Então, esse tempo máquina, embora ele seja um tempo máquina, ele é automático, mas ele não é encoberto. A gente chama de tempo máquina aquele tempo que a gente pode, dentro dele, o operador pode estar executando uma atividade, tá bom? Mas isso é só um detalhe, tá? É um tempo que depois a gente vai estudar com um pouco mais de calma ali na frente, vocês vão entender isso melhor. Agora eu só estou indicando, tá, que existem tempo homem e tempo máquina. O tempo máquina, ele é um tempo geralmente chamado também, pode ser chamado de tempo encoberto, ou seja, ele não influencia no seu tempo total de ciclo, ou ele pode sim influenciar no tempo total de ciclo, né? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente determina o que é tempo homem e o que é tempo máquina. Quando eu falo que é tempo máquina, eu tenho que analisar se ele afeta ou não o meu tempo de ciclo total, tá bom? Então aqui eu vou dar
um Ctrl Z aqui, a gente vai voltar aqui para tempo homem, tá? Só para vocês verem aí, para a gente continuar nossos estudos normais. Aqui, pessoal, eu só tenho tempo homem, tá? Eu não coloquei nenhuma operação com tempo máquina. Depois a gente vai estudar com um pouco mais de calma o que é tempo homem, o que é tempo máquina. Mas nesse momento aqui já dá para vocês terem uma ideia, tá? Que a planilha também já funciona com tempo homem, com tempo máquina, e inclusive ela deixa bem claro aqui o que é tempo homem e o que é tempo máquina, que é para você conseguir fechar o tempo padrão da maneira correta, tá bom? Muito bem. Muito bem, então aqui, como vocês podem ver também, pessoal, todas as amostras estão ok. O que quer dizer isso, pessoal? Isso quer dizer que as suas amostras estão validadas. Isso é importante? Isso é de suma importância, pessoal. Se você tiver faltando amostras aqui, significa que você não pode validar, né, estatisticamente a sua operação. Então, quando você imprime, né, quando você faz uma avaliação dessa, lembram daquelas duas palavrinhas, confiabilidade e previsibilidade? Você tem que, quando você entrega um tempo padrão, você tem que entregar essas duas palavrinhas juntos, tá bom? Confiabilidade e previsibilidade. Se você não entrega essas duas palavrinhas juntos, não vale a pena nem fazer, tá bom? Mas aqui sim, aqui, se vocês entregassem, por exemplo, uma operação desse jeito aqui, eu ia falar, puxa vida, está validado estatisticamente o seu grupo de amostras. Tá correto, tá? Muito bem, então essa foi a avaliação aqui, tá? Com relação à estabilidade do seu processo, a estabilidade das amostras, né? Tá tudo ok. Agora vamos falar um pouquinho sobre permissões. Muito bem. Pessoal, as permissões, você introduz as permissões aqui, ó, nessa aba aqui, permissões. E aqui você tem, né, as macros, né, onde você pode alterar essas permissões. Vamos lá, vamos fazer uma avaliação. Aqui, ó, habilidade. Vamos mudar a habilidade? Em vez de ser uma habilidade boa, vamos colocar que esse operador é um operador super hábil, 0,15, e vamos ver o que acontece. Olha aqui, ele alterou aqui, né, pessoal? Alterou aqui. Será que isso afeta o tempo padrão? Sim, afeta, pessoal. Afeta, né? Todos esses índices aqui afetam de uma forma ou de outra o tempo padrão, tá? Então é preciso você sempre pensar em cada um deles, né? Nós já lembra quando nós falamos na aula de permissões lá o que significava cada um desses itens? Habilidade, condições, esforço, consistência. Nós falamos de todos eles, tá? Então, lá, se você tem dúvidas nesses assuntos aqui, vai lá em aula de permissões e veja o que quer dizer cada um desses itens aí, tá bom? Então, aqui nessa aba de permissões, vou retornar aqui ao original, só para a gente não perder o cálculo que a gente está fazendo. Mas aqui você introduz, né, todos os itens de permissões, tá? Para você na sua planilha. Eu estou facilitando bastante, né, pessoal, porque antigamente isso aqui era tudo feito na mão, tá? Não tinha essa facilidade da planilha, tá? Não tinha essas macros, não tinha nada disso. Então você, né, consegue aqui já fazer uma avaliação rápida já da sua operação, já ajuda pra caramba, tá bom? Então você tem dois grandes blocos, né? Avaliação de ritmo, tá? Que deu 109%, e você tem o cálculo da fadiga, né? Que deu 7%, né? Aqui no cálculo da fadiga você tem esses subitens aqui, né? Onde você também determina aí o seu coeficiente de permissão global. Qual que é esse coeficiente de permissão global, pessoal? Olha aqui, ó, 116%. Ok? Isso quer dizer o que, pessoal? 116%. Isso quer dizer que você, dentro da média do seu, do seu tempo padrão, você vai adicionar mais 16% no seu tempo de ciclo. Por que isso, pessoal? Para você dar um pouco mais de tranquilidade para o operador, para o colaborador trabalhar. Se você dá um tempo um tempo padrão, um tempo de ciclo muito curto, você fadiga o operador. Então, quanto maior esse coeficiente global aqui, ó, de permissão, mais folga você está dando, né, de trabalho para o colaborador. Isso é importante, pessoal? Isso é importante. Mas pode exagerar? Não, não pode exagerar. Se você der um tempo de ciclo muito folgado, o operador simplesmente ele vai fazer aquela... Se ele tinha que produzir, um exemplo,
90 peças por hora, ele vai produzir 40 peças por hora. Puxa, você está diminuindo demais a produtividade desse operador. Então tem que ter bom senso, pessoal. Quando se faz uma avaliação de permissão, sim, tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso, mas você tem que entender a operação e aplicar as permissões corretas, né? As permissões justas, as permissões adequadas. Então, quer dizer, tudo isso aqui é uma avaliação pertinente e tem que ser feita com cuidado? Sim, tem que ser feito com cuidado. Tá bom? Você vir aqui e não analisar nada, não é legal. Tá bom? Então, isso é observado, né? Quando você fecha um tempo padrão? Sim, isso também é observado quando você fecha um tempo padrão, né? Então, é importante. Então, aqui, né, só para a gente passar aqui nessa aba de permissões, você tem aqui essa planilha aqui, onde você estabelece aqui todas as suas permissões, inclusive você determina ali a permissão global, né, daquela operação. Quando a gente está falando, né, pessoal, de coeficiente global, as permissões, todos esses índices que você dá aqui, eles impactam em todos os elementos, né, pessoal? Ok? Todos os elementos. Então, se você falou que o esforço físico é de 1.8, você está falando que o esforço físico é de 1.8 para todos os elementos ali, tá? Todos os elementos da operação, tá bom? Então, desculpa, pessoal. Então, à medida que você vai introduzindo esses coeficientes aqui de permissão, você está dando essas permissões para todos os elementos da operação, tá, pessoal? Essa avaliação pode servir para todo o processo? Resposta: não. Esses coeficientes aqui de permissão servem só para essa operação, né? Então, muito cuidado para você não aplicar todos esses coeficientes para todas as operações de um determinado processo. É um erro brutal, tá bom? Por isso a importância de entender o que são elementos, o que é uma operação, o que é um tempo de ciclo, o que é um processo inteiro, né? Um processo inteiro é uma coleção de operações, né? E uma operação é uma coleção de elementos. Tem que estar isso muito claro, cristalino na sua cabeça, porque se você confunde essas palavras, pronto, você já pode errar uma avaliação, tá bom? Vamos lá. Então aqui, né, pessoal, o que acontece? Ó, aqui, ó, esses aqui, ó, né? A gente verifica que uma observação importante aqui, ó, é que eu estou fazendo 2 peças por vez, né? Lembra que a gente tinha comentado que eu poderia fazer em um ciclo, eu fazer 2 peças por vez? É exatamente esse o exemplo que eu queria mostrar para vocês. Aqui, ó, quando eu pego 2 corpos, tá? E posiciono no dispositivo, né? Nesse meu ciclo, eu estou trabalhando com 2 peças. Tudo que você faz aqui nesse ciclo, você está trabalhando com 2 peças. Então, o seu frequencial aqui é um frequencial de 1 para 2. Poderia ser 3 peças ou 4 peças? Poderia, pessoal. E aí você teria que mudar o seu frequencial aqui. Poderia ser só uma peça? Poderia, né? Inclusive no exercício que nós passamos anteriormente aí, você tinha uma peça só. Agora, o número de peças que se faz por ciclo é importante? Sim, é importante, né? Por quê? Porque ele também afeta o seu número de peças por hora, o seu tempo padrão, o seu tempo de ciclo, tá bom? Então aqui, ó, como eu estou fazendo 2 peças por ciclo, eu dividi 1 para 2, ok? Então aqui a maioria deles são tempos homem, né? E você vê que aqui já está, nesses tempos aqui desses elementos, já estão inseridas as permissões. Puxa, né? Pessoal, parece simples, mas não é, né? Você vê quanta coisa já foi avaliado para a gente chegar aqui, ó, na avaliação do tempo do elemento, né? Muita coisa já foi avaliada, né? E agora você já tem 4 elementos aqui. E nós estamos falando ainda só de uma operação, né? Puxa vida, tá? Nesse caso aqui não temos, né, tempo máquina, não coloquei nenhum tempo máquina aqui, mas poderia ter colocado, né, pessoal? Tá? Então, essa seria a ideia, né? E nós podemos também, pessoal, só reforçando aqui, podemos ter em um ciclo fazer mais de uma peça? Podemos fazer 2, podemos fazer 4, podemos fazer 6, poderíamos fazer 3 peças em um ciclo? Poderíamos também, né? Tá? Se por exemplo você faz
3 peças numa operação de furação ali, depois você faz numa operação 20, você faz mais 3, numa operação 30 você faz mais 3, né? Então você dividiria qual seria o seu frequencial para o tempo de ciclo dessa operação de furação? 1:3, tá? Então quantas peças você faz por ciclo é importante? É de suma importância. Se é 1:1, você tem que cadastrar aqui 1:1. Se é 1:2, tem que cadastrar aqui 1:2, tá? Porque você vai ver o seguinte, ó, se eu colocar aqui 1, olha só o que acontece aqui, ó, com o tempo homem. Ele dobra. E o que acontece? Cai o seu número de a sua quantidade de peças por hora. Tá bom? Então você pode fazer esses testes também na planilha, né? Então você pode fazer, se você tem alguma dúvida, você pode fazer uma simulação aqui na planilha para ver se impacta ou não, tá bom? Agora, para o fechamento de um tempo padrão, tudo isso vai ser avaliado, tá bom, pessoal? Muito bem. Agora, aqui foram avaliados, né, pessoal, os tempos cíclicos, né? Nessa região aqui foram avaliados os tempos cíclicos, né? E os tempos acíclicos, né? Aqui eu tenho 4 tempos acíclicos. Eu fiz questão de colocar aqui para vocês também, para vocês verem como os tempos acíclicos são muito importantes e eles também afetam o número de peças por hora. Vamos fazer uma avaliação aqui rápida? Vamos tirar os tempos acíclicos, vamos ver o que acontece? Olha lá, ó. Se você tira os tempos acíclicos, você consegue produzir muito mais. É esse o intuito de fazer o fechamento de uma folha de tempo padrão? Dar um resultado que não existe? Não, não é esse o objetivo. Lembra da palavra previsibilidade e confiabilidade? É esse o objetivo, tá? Aqui você poderia mostrar um número bem bacana, superior àquele que né, mostrado sem os tempos acíclicos. É muito bacana você mostrar que está produzindo bastante, mas não é confiável, nem previsível. Provavelmente vai chegar no final do dia e essa produção de 105 peças por hora não vai ser realizada, tá? Por quê? Porque você não contabilizou os tempos acíclicos, tá? Então, aqui eu coloquei os tempos acíclicos justamente para você ter essa percepção de que eles são fundamentais. E você pode errar na contabilização dos tempos acíclicos? Você pode errar. De que forma? Bom, primeiro, se você não contabilizar, né? Aqui, por exemplo, ó, frequencial. Os tempos acíclicos, né, pessoal, eles têm frequenciais. O que são frequenciais? A cada tantos número de peça, acontece essa operação aqui, ó. A cada 100 caixas, posicionar caixa no pallet, né? A aproximadamente 5 metros do poço. Ou seja, a cada 100 caixas que eu fizer a montagem aqui, eu tenho que fazer esse frequencial aqui. O frequencial, né, de posicionar as caixas no pallet. E quantos segundos eu levo para colocar essa caixa no pallet? 150 segundos. Tá? Então aqui você tem um acíclico, né, um frequencial, né, já para ser contabilizado. Depois aí você tem outro frequencial, a cada 200 contatos, buscar contatos a aproximadamente 2 metros. Ou seja, a partir do momento que acabam-se os contatos, você precisa buscar mais contatos em outro lugar, né? A cada 2 metros ali você precisa buscar contatos. Isso demanda tempo também? Sim, isso também consome tempo, tá? E aqui, ó, são quantos tempos? 90 segundos, tá? Para quantos contatos? 200, tá? E olha aqui, o que acontece? À medida que você vai colocando os frequenciais, você também tem que colocar os frequenciais aqui na planilha, ó. A cada 100 caixas, posicionar caixas no pallet aproximadamente 5 metros. O que acontece, pessoal? Você tem que contabilizar essa frequência aqui, tá? Se você não contabilizar essa frequência aqui, o que vai acontecer? Você não consegue ratear, eu acho que essa é a palavra mais adequada para isso, ratear no tempo de ciclo esse frequencial. Está vendo que eu estou pegando 150 aqui, ó, e dividido por 100 e me dá o quanto isso vai impactar no meu tempo de ciclo? Então a planilha faz isso para você. Só que você tem que dar o dado corretamente. A cada 150 peças, né? Desculpa, a cada 150... A cada 100 caixas, eu gasto 150 segundos, ok? Para fazer esse frequencial aqui, né? Posicionar caixas no pallet a 5 metros, tá bom? Então você tem que cadastrar o frequencial aqui para ele ratear o número de segundos certo no seu tempo de ciclo.
Então vamos aqui ao acíclico C, né? Frequencial: a cada 100 corpos, buscar corpos aproximadamente 2 metros e posicionar no container. Então a cada 100 corpos que eu montei ali, né? Eu vou ter que buscar, né? A 2 metros mais 100 corpos. E isso me consome 97 segundos, tá? Então eu faço a contabilização do impacto desse meu frequencial, desse meu acíclico aqui, ok? No tempo de ciclo. E eu tenho 0,97 segundos de impacto no meu tempo de ciclo. Vocês vejam que aqui, ó, à medida que eu vou avançando aqui, ó, eu vou aumentando o meu tempo de ciclo, né, pessoal? Olha só, meu tempo de ciclo foi aumentando, olha aqui, ó, até chegar no valor total, que é 37,466. Isso aqui é o tempo de ciclo, pessoal. Podemos dizer que é o tempo padrão, né? Sim, nós podemos dizer que é o tempo padrão, porque é o tempo que leva gasto para fazer uma peça. Por que eu sei que é uma peça? Porque aqui eu já dividi corretamente, né? Olha aqui, ó. Esse valor aqui, ó, é o valor para uma peça. Aqui é o valor para uma peça, aqui é o valor para uma peça. Então eu já estou dando o tempo, né, de fabricação para uma peça. Então eu preciso de 37,466 segundos para fazer uma peça. Esse aqui é o meu tempo de ciclo também. É o meu tempo de ciclo com permissões, né, pessoal? Por quê? Porque você já introduziu as permissões aqui, ó. Você já tem as permissões contabilizadas aqui. Olha só, então aqui nós já avançamos pra caramba, né? Nós já estudamos o processo, padronizamos o processo, temos todos os tempos dos elementos, temos aqui o frequencial, né, dos tempos cíclicos também, já dividimos, né, já temos o tempo para uma peça com permissões. Aqui nós temos nossos tempos acíclicos, ok? Esses tempos acíclicos já estão devidamente contabilizados aqui. Temos também o frequencial e me aparece aqui o tempo de ciclo já completo. Muito bom. Pessoal, nós avançamos bastante aqui nessa avaliação, ok? Se nós avançamos bastante aqui na avaliação, nós já temos o nosso tempo de ciclo. Muito bem. Se nós temos o nosso tempo de ciclo aqui, pessoal, temos o nosso tempo padrão, né, ou seja, a quantidade de segundos para se fazer uma peça, nós já conseguimos calcular também o que, né, pessoal? Nosso número de peças por hora. Como é que nós calculamos o nosso número de peças por hora? 3.600 dividido pelo tempo de ciclo, não é isso? Lembram dessa conta, pessoal? Então vamos fazer junto, se você puder, vamos fazer junto aí. 3.600 dividido por 37,466. 96,0887. Aqui está arredondando para 96,09, tá? Ou seja, pessoal, eu consigo, nessa operação aqui, fabricar 96 peças por hora, tá? Essa informação é importante, pessoal? Sim, essa informação é muito importante. Principalmente quando está agregado com ela confiabilidade e previsibilidade. Aí você fez o seu trabalho de engenheiro, de engenheira de processo, de tecnólogo, tecnóloga de processo, técnica de processo, tá? Aí você cumpriu com a sua missão, né, dentro da sua habilidade que você escolheu aí para trabalhar, tá? Se você não fez isso, né, que tem empresas que não fazem, tá, pessoal? Eu tô falando isso e eu tô sendo sincero, né? Tem empresas que não fazem, não querem fazer, e tem muita raiva de quem faz também, né? Mas também não vamos entrar nesse assunto. O importante é que você, se você chegou até aqui e entendeu tudo isso, parabéns para você, porque você deu um grande passo para entender o que é engenharia de processos, tá? A engenharia de processos vai trabalhar muito com essa base chamada cronoanálise, tá? Então nós estamos aí no primeiro grande tópico, que se chama fechamento, tempo padrão, né, no segundo semestre, ou no outro curso, no próximo curso, né, de cronoanálise 2, você vai aprender o que é balanceamento de linhas. E lá você tem uma série de outros conceitos também que você necessariamente, obrigatoriamente precisa conhecer. Agora, continuando aqui, você viu que você estabeleceu o processo, padronizou o processo, você padronizou o layout, né, pessoal? O layout abriu uma parte importante do processo. Com certeza, né, pessoal? É fundamental. Estabelecer um layout adequado, padronizado, correto, confortável para o operador, para o colaborador é importante? É fundamental, né?
Não adianta você ir lá e padronizar tudo com uma operação toda desconfortável, mal planejada. Não, não é isso. Você tem que ir lá, planejar, conversar sim com o operador, ver com, às vezes você, né, como nós já falamos isso anteriormente, o tempo padrão você tira com os melhores operadores, os operadores, né, hábeis, treinados, né? Então a definição de tempo padrão, lembra da definição de tempo padrão? Ela tem que estar totalmente aplicada aqui no fechamento do seu tempo padrão, tá bom? Então, como agora finalizando, você conheceu aqui o fechamento completo do tempo padrão, né, de uma operação, tá? Com todos os números, né? Então nós vimos passo a passo como se fecha um tempo padrão, e isso te habilita a muitos questionamentos, te habilita a você compreender muita coisa também, tá? E mais para frente você vai começar a entender também. Você já vai ver que aqui você consegue enxugar muitos processos, você consegue deixar eles compactos, você deixa eles mais produtivos, né? Então, simplesmente padronizando, fixando um valor, à medida que você quer melhorar um processo, você tem que reanalisar tudo isso e ter um número de peças por hora maior. Aí você melhorou o seu processo? Aí sim, aí você melhorou o seu processo. Sem fazer essa avaliação, dá para dizer que você melhorou um processo? Não, não dá para dizer. Tá? E quem faz isso faz errado, tá bom? Então, a avaliação do tempo padrão ela é uma avaliação básica e fundamental, tá bom, pessoal? Então, essa é a aula, né, de fechamento de tempo padrão. Espero ter mostrado para vocês aí todos os aspectos relativos ao tempo padrão. Então, agora sim, você tem todos os aspectos, né? Nós falamos de tempo de ciclo, nós falamos de validação de tempo de ciclo, nós falamos de permissões, nós falamos de tempos acíclicos, nós falamos sobre frequenciais, né, de tempos cíclicos, frequenciais de tempos acíclicos, nós falamos, né, do tempo de ciclo global com permissões, nós falamos de peças por hora, nós falamos de layout fabril, tá? E vamos falar de outras coisas, como ergonomia, tá? E de ferramentas enxutas, né? Lean Six Sigma, que são metodologias para você, né, trabalhar em engenharia de processo, engenharia de produção, né? Tá bom? Então nós fechamos aqui essa aula e espero que vocês entendam muito bem o que é o fechamento, né, do tempo padrão, tá? Essa é uma aula especial focada em fechamento do tempo padrão, tá bom? Tudo de bom para vocês, fiquem com Deus aí, tá? E um abraço do professor Marcelino. Luz e paz para todo mundo aí, tá bom?